Salve, salve meu povo! O vídeo de hoje aqui passando para dizer como você pode estar filtrando uma boa região e a importância de um gráfico macro nas suas marcações ali, se você opera a técnica FiMate, né? Que às vezes a galera tem algumas dúvidas em relação à continuação de tendência. Pega o primeiro trade ali, mas não sabe como fazer uma boa condução de como você pode estar filtrando as melhores odds. E semana passada teve uma pergunta dessa continuação, e eu citei o exemplo do EURALD, e é bacana que quem perguntou lá vai saber que eu estou falando também, mas é um exemplo que acontece diversas vezes, que, por exemplo, após o take de 2 níveis, né, ele tende a fazer uma maior correção. Eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona aqui, para ficar mais claro o entendimento, e melhor ainda, né, você às vezes está evitando, né, entrar em umas regiões que não é tão operável, né, e você também está sempre buscando as melhores regiões de negociação também. Beleza, galera? Então é o seguinte, vou compartilhar minha tela aqui com vocês nessa situação aqui do Euro AUD. Né? Eu vou fazer as marcações aqui com a linha mesmo valendo, porque o exemplo que eu dei foi o seguinte, se o cara estava com o canal de referência aqui, né? Isso aqui foi da semana passada. Vou traçar o canal de referência aqui, né? Peguei esse topo, peguei esse fundo. A gente vai pegar a nossa zona neutra. Detalhe importante, ó, eu vou tirar aqui essas linhas aqui para aparecer em todos os gráficos, porque sempre de onde nasce o estudo, né? Você entender a importância da região de 50%, a região de 100%, porque eu tenho esse estudo aqui no EURALD, que ele nasceu da seguinte forma, né? Eu peguei esse fundinho que ele deixou aqui, né, juntamente com esse topo que eu vi que ele bateu aqui e voltou, ele formou uma frequência que eu achei legal. E aí, quando à medida que o preço foi andando, ele foi replicando. Ele bate no 50% e volta, entendeu? Então essa região aqui fica como se fosse uma linha muito importante para a gente, né? Que ele pode estar batendo aqui ao poder retornar ou voltar aqui a essa região. Então você entender isso do gráfico macro é muito importante, porque às vezes você pode estar evitando algumas ordens que quando rompe ali um canal que você está marcando, você está não entrando em trades desnecessários, né? A ideia principal seria essa. Então vamos lá. Vamos supor que você pegou o exemplo aqui, que foi de onde eu gravei o vídeo, né? E se você também já não me segue, já me segue no Instagram, né? Dia de quarta-feira eu coloco caixinha de perguntas lá para tirar dúvidas operacionais, como é que fica tudo direitinho, continuação, enfim, já segue lá, o link está na descrição, link furtado underline. E aí o cara falou aqui, poxa, Lincoln, depois que o mercado, marquei canal de referência, né? E zona neutra. E ele foi lá no take de 2 níveis, né? A gente vai arrastar aqui a linha até onde foi o take, né? Olha que primeiramente o take de 2 níveis que fica a relação de 2 para 1, né? Só que aí, né? Nem sempre ele vai estar. A gente quando faz o takezinho de 2 níveis, a ideia é o quê? Canal de referência, né? A zona neutra ficou em cima. E aí take de 1 nível, take de 2. Só que aí deixa pro santo, né? Normalmente deixaria aqui. Só que aqui já está me indicando que a linha é importante. Então abaixo dela já se torna um trade um pouco mais arriscado. E aí como é que eu vou estar continuando o meu estudo, né? Passando o gráfico aqui mais para frente, né? A gente sempre, quando o gráfico vai andando, ele vai atualizando as linhas, né? Então, se você atualiza as linhas, né? Às vezes a galera pensa que, poxa, a técnica é só rompeu para cima, compra, rompeu para baixo, venda. E na verdade não é assim, porque se você fez uma continuação de tendência aqui, o seu canal de referência teoricamente ficaria aqui, né? Canal de referência, zona neutra, canal aqui. Se rompeu, ao menos que seja um pouquinho, ele já é o teu canal de referência, entendeu? E aqui seria a tua zona neutra depois que o gráfico anda, né? 1 nível, 2 níveis. E aqui ele rompeu, teoricamente seria uma compra. Só que a teoria, realmente, de quem estuda na prática, sabe que se tu medir um canal de referência aqui, ó, medir um canal de referência aqui, medir uma zona neutra, pegou um take de 2 níveis, o ciclo natural é após os 2 níveis ele fazer a sua maior correção. Então, por mais que tenha sinalizado aqui uma compra, essa compra aqui muitas vezes é descartada, entendeu? Ou se o cara nem considerou o rompimento, o cara levou um stopzinho aqui, né, de forma desnecessária, porque tinha muita confluência que não estava te ajudando a realizar essa compra de imediato. Essa linha do semanal, aí eu dei o exemplo que o gráfico poderia voltar no Stories, né? Essa linha do semanal e o quanto o gráfico está respeitando. E aí é o seguinte, vamos lá, continuação então do estudo, né? E aí se o cara tivesse seguindo o mesmo canalzinho aqui, né?
Isso aqui só esticando os canais, tá, galera? Porque tem que apagar aqui depois para poder ficar mais nítido. Aí aqui já era uma sexta-feira. Às vezes, ó, e outro detalhe importante, às vezes é mais inteligente se você quer abrir outra ordem, você esperar essa maior correção, e aí você teria aqui um canal de referência, uma zona neutra, né? Para realizar um take de um nível aqui, meio que forçado, né? Digamos, mas ele era mais inteligente do que realizar essa compra aqui, entendeu? Porque você estaria operando a favor da tendência e não contra ela. E aí, o gráfico andou, né? Andou aqui, sexta-feira já não fez movimento, e aí é que eu estou na marcação, que a gente vai mostrar a importância das confluências, né? Marcação que feita no domingo, né? Dia 29, tá aqui, ó. E aí é o seguinte, o que é o importante? Marcou aqui um canal de referência, que ele mudou a frequência, o mercado abriu, marcou a zona neutra para cima, que a tendência era de queda. Né? Aqui é o teu CR, né? Canal de referência, aqui é a zona neutra. Né? E aí é o seguinte, regra família diz o que? Lá no gráfico semanal a gente sabe que está apontando para queda. Essa linha aqui é aquela linha de 50% lá do semanal, né? Essa linha aqui, que é uma região importante, ou seja, perdeu o fundo aqui, continuação de tendência, você tá dando, seguindo o trade novamente. Agora ele rompeu aqui para cima, né? Aqui se seria uma ordem mais filtrada, porque você percebe que o mercado caiu para caramba e aqui ele está rompendo duas coisas importantes. Além de romper a zona neutra, ele está rompendo uma linha importante, né? Com volume na área de 50%. E aí, o que depois ele acontece? Né? A gente remarcando aqui nosso canal, né? Tá marcado. Canal de referência, rompeu, fez a compra, stop ficaria fora da caixinha. E aí ele vai de novo. Dois níveis. E o que ele já está fazendo aqui? A maior correção. Que normalmente essa maior correção fica com esse movimento aqui do fundo até o topo, ele corrige até 50%, né? Às vezes até um pouquinho mais, entendeu? Mas o importante é você ter essa dinâmica a seu favor e aí também tá sempre a seu entendendo qual é a sua marcação do gráfico macro, é assim que a gente vai validando, né, as regiões do gráfico macro. Então esse tempo ficou muito legal aqui porque quando eu tinha gravado lá no Stories, né, ele tinha feito esse padrãozinho aqui, né, take de dois níveis, e aí como é que eu vou estar continuando o estudo depois disso aqui? É justamente isso, né? Se o cara quisesse ficar de fora, né, dessa mini lateralzinha que ele fez aqui, também estava certo, mas aqui, ó, já o mercado fechou aqui. Aí começa uma nova oportunidade, uma nova semana, entendeu? E aí marcou direitinho, e aí você compra com maior confiança, porque ele foi até para baixo da região de 50%, só que ele retornou, entendeu? E ainda tinha mais uma coisa que, mas essa região do semanal, né? Ele vai estar rompendo aqui, mas eu não me sinto confiante de comprar em cima dessa possível resistência. Não tem problema não. Projeto esse mesmo canalzinho aqui para cima, né? Quando ele romper aqui, aí já teria outra compra stop aqui fora da caixinha, porque o preço já está se mantendo acima da região de 50%, entendeu? E aí ele volta um pouquinho aqui só, não te dá a chance para travar no 0 a 0 e vai lá. Aí no caso você tem que entender que você já perdeu a entrada aqui principal. Então não adiantaria colocar um take de dois níveis, né? Partindo daqui, porque aí você não ia pegar o take de dois níveis, você pegaria um nível e meio, né? Entendeu? Então já ficaria essa boa relação. Então o importante é você entender que quando você tem aqui um gráfico macro bem desenhado, né? Se você tem um gráfico macro bem desenhado, que a marcação começa daqui, né? Peguei esse fundinho aqui, né? Com esse topo, né? E aí a gente vai fatiando para entender qual é o movimento que vai fazer ali no dia, o possível movimento na semana. Você está familiarizado com a paridade ou a região que você está operando, né? A frequência que você busca no gráfico, né? Para poder pegar uns takes mais justos. Então tá aqui o exemplo de uma operação que faria todo sentido, por mais que você tirar o zoom aqui, ó, tava contra a tendência, né? Você parar para ver aqui, ela estava contra a tendência, mas a Firemate ela te entrega isso, porque chegou na região de 50, né? Não precisa ficar, rompeu aqui a linha de tendência, não sei o que, tá? Não, confia aqui no seu gráfico,
faz a marcação toda direitinha, que com certeza o gráfico vai respeitar. E se você tem dúvida em relação a isso, veja algum gráfico passado, pega esse exemplo. O importante que você tem que saber da técnica, pelo menos é isso. Se você mediu aqui um canal de referência, uma zona neutra, e ele rompeu 2 níveis, o normal é que ele faça uma maior correção, para depois você buscar as novas regiões de negociação, entendeu? Esse movimento é o mais tradicional que se tem quando se fala de você analisar o mercado quando está tracionando um FIBIT com canais justos, né? Canais que foi um suporte, uma resistênciazinha aqui que ele bateu e voltou, achou uma frequência legal, e aí você vai estar garimpando melhor o seu trade, beleza? Pois estamos juntos, galera, obrigadão aí pela moral, se inscreve já no canal aí, né? Se você puder, deixa o like, né? Se você tem alguma dúvida operacional também pode estar contactando, eu estou aqui para poder somar de alguma forma, né? Essas dinâmicas operacionais, para quem opera Firebase, não pensar que é só montou o canal, já compra, já vende. Apesar disso que muitas vezes dá muito certo, mas existem as formas de você estar realmente garimpando melhor o seu estudo, que é isso aqui a visão que eu quero passar para vocês, tá beleza? Tamo junto. Qualquer coisa, deixa no comentário aqui se ficou alguma dúvida ou se você quer algo específico de um vídeo, já fala aqui também, que eu tô aqui para te ajudar, beleza? Tamo junto, valeu!